Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Olha aqui, antes de falar da aulinha de ciências, lembra que a tia falou que tinha novidades nessa semana? Porque a gente vai comemorar o Dia da Mamãe. O que você anda fazendo para mamãe de surpresa? Hoje a tia quer fazer um combinado com vocês. Prestem atenção. Vai ser um segredo meu e você. Olha aqui, você vai fazer uma cartinha para mamãe. Pode fazer corações, fala para mamãe que ela é especial. Diz que você a ama, escreve lá: mamãe, eu te amo. Coloca grudadinho na geladeira ou em cima da cama. Faz uma surpresa para mamãe. E você pode ganhar um grande aliado, o papai ou a vovó, para quem mora com a vovó. Pede à vovó para comprar um bombom. E aí vocês irão colocar junto com a cartinha que vocês irão fazer para a mamãe. Lembrando que quando a mamãe encontrar esse bilhetinho, vocês tiram fotos e mandam para mim, para a tia arquivar, tá bom? Da nossa surpresa, ó, o nosso combinado, tá bom? Quarta-feira, façam isso. E aí, olha que belezura! Hoje, na aulinha de ciências, nós iremos estudar partes das plantas. Tia, como assim? Olha que planta bem linda, uma planta frutífera. E as plantas, elas possuem algumas partes. Aqui, ó, flor, folha, raiz, caule, semente, fruto. São algumas partes das plantas. A tia deixou bem bonito o cartaz e nós iremos iniciar estudando algumas partes dessas plantas. Olha aqui, no livro de vocês, na página 179 do módulo 2, lá na página de ciências, vocês irão abrir para a tia e vai acompanhar a leitura. Lembrando que a tia vai explicar e depois vocês terão que fazer a leitura novamente, ok? Fala assim, que as plantas são seres vivos e fazem parte da nossa vida de diversas maneiras. E como nós interagimos com as plantas? Olha aqui, para isso, nós iremos falar um pouco de uma menina chamada Ceci. Ela vive em uma comunidade indígena. Olha aqui a Ceci. Olha, as moradias onde Ceci mora são construídas com madeira do tronco das árvores e são cobertas por folhas. Então, eles utilizam as plantas para fazerem suas moradias. Aqui, os indígenas dessa comunidade extraem um corante vermelho das sementes do fruto urucum. É o chamado corante que a mamãe tem em casa. É uma frutinha que eles utilizam para pintar o corpo. Ó, eles fazem essas pinturas no rosto ou no corpo utilizando este corante, que é uma frutinha vermelha, tá? Que solta essa tinta. Então, eles utilizam as plantas para pintarem o corpo. E as mulheres também dessa comunidade fazem farinha a partir da raiz da mandioca. Tá vendo? E essa farinha pode ser utilizada para o preparo do beiju, que é um alimento da cultura indígena, que nós também amamos o beiju. Só que o nosso beiju, a gente chama que é da tapioca, né? Mas também é feito de mandioca. Olha aqui,
O açaí é uma fruta bastante nutritiva. Quem gosta de açaí? A tia ama, ama, ama de paixão. E ela é consumida por todos desta comunidade onde Ceci mora. O extrativismo dessa fruta é uma das atividades que geram renda para a família de Ceci, ou seja, é uma fonte de renda, é onde eles ganham seu dinheiro para sustentar suas famílias. Então, olha aqui. Então, nós já estudamos que eles utilizam as plantas na construção das moradias, na alimentação, pintura do corpo. E a maioria das plantas apresenta caule, raiz e folhas. Mas algumas também podem apresentar flores, frutos e sementes. Desculpa. Como você pode perceber, o ser humano utiliza muitas dessas partes de plantas em seu cotidiano, em nosso dia a dia. E agora, nós iremos estudar a raiz, qual é a função da raiz e do caule. Essas duas partes, a raiz e o caule, ok? Olha aqui, lá na comunidade de Ceci, a raiz da mandioca é utilizada na alimentação das pessoas, que a mamãe faz a farinha da mandioca. Na planta, a raiz desempenha importantes papéis. Olha aqui, raiz auxilia na fixação da planta, na absorção de água e nutrientes e pode armazenar substâncias nutritivas. Essas substâncias são utilizadas pela planta e podem servir de alimentos para outros seres vivos. Aqui tem, no caso a cenoura, ok? Que a gente consome. Aqui já tá, a função da raiz, né, que sustenta a planta ou fixa a planta no solo, né? E as raízes auxiliam a nutrição das plantas, pois absorvem a água e outras substâncias essenciais às plantas. Essas substâncias são distribuídas das raízes para as outras partes das plantas. E também as raízes podem ser de diferentes tipos e apresentar diferentes formatos. Observem aqui. A gente pensa que só tem raiz assim, Olha aqui, 3 modelinhos de raízes. Tem as raízes subterrâneas, que elas ficam enterradas no solo, Tem as raízes aquáticas. Por que é raiz aquática? Porque ela fica dentro da água. E também a raiz aérea. Por quê? Pelo menos parte delas fica acima do solo. Tem exemplo. Porque em vez dela ficar enterrada, ela vai ficar acima do solo. Então, 3 tipos de raízes: subterrânea, que fica enterrada, a raiz aquática, que fica dentro da água, e a raiz aérea, que fica acima do solo. E agora, nós iremos falar um pouquinho do caule, caule. Será que só tem caule assim? Vamos aprender um pouquinho. As pessoas da comunidade em que Ceci mora utilizam o caule das plantas para construir o quê? As suas moradias, lembram? Aqui tem a moradia de Ceci, Essa parte de baixo, que é o tronco que a gente chama também. Nas plantas, o caule desempenha importantes papéis. Olha só, a função do caule: transporta, distribui e pode armazenar substância na planta, além de sustentar outras partes dela. Aqui é o transporte dessa substância na setinha amarela.
Aqui o caule armazena substâncias, como por exemplo a água. Ele armazena água, o cacto. E aqui está sustentando outras partes da planta. No caso, as folhas, as flores e os frutos. Assim como a raiz, o caule também pode ser de diferentes tipos e apresentar diferentes formatos. Não existem só esse tipo de caule, não. Aqui tem 3 modelinhos de caules. Tem os caules aéreos, que ele se desenvolve acima do solo, como o caule da mangueira, ó, esse, que é o caule aéreo. Tem os caules aquáticos, porque ele se desenvolve dentro da água. E tem os caules subterrâneos, que se desenvolve no interior do solo, como o caule do gengibre. Então, ó, fica enterrado. Aqui tem 3 tipos de caules. Agora, na página 183, tem uma atividade bem facinha, não precisam ficar nervosos, desanimados, não. Que é bem fácil, a tia vai ajudar para vocês arrasarem na atividade. Lembrando que as plantas têm outras partes. Hoje nós iremos estudar o quê? A raiz e o caule. Essas 2 partes. Cada uma tem sua função. Coloca o dedinho no número 1 para a tia. Daniela colheu algumas margaridas no jardim da casa dela. Veja ao lado, aqui a Daniela. Que parte da planta está em contato com as mãos de Daniela? Onde ela está segurando? Em qual parte? É na raiz? É no caule. Então você vai escrever. A B não precisa fazer. 2. Resolva as adivinhas a seguir e ligue cada uma delas à parte da planta correspondente ao exemplo de alimento a que se refere. Eu tenho o primeiro quadradinho que fala assim, tenta adivinhar. Ajuda a fixar a planta no ambiente, mas também é responsável por absorver água e nutrientes. Qual parte? A? Vocês vão responder, vão ligar. E qual que é essa parte? É essa ou é essa? Vocês vão ligar. O outro tá assim. Ajuda a transportar e distribuir substância pela planta. Distribuir substância. Além disso, sustenta outras partes. Qual é a parte que sustenta? As folhas, os frutos e as flores. Qual é? Então, vocês vão ligar e qual que é o alimento que é essa parte? É só ligar. Tá vendo tanto que é fácil? E na página 184 tem uma experiência. Olha que legal para vocês verem. Lorena adicionou algumas gotas de corante azul em um copo com água. Em seguida, ela colocou um cravo branco com a parte do caule mergulhado na mistura. Ou seja, ela pegou um copo, colocou água e colocou algumas gotas de corante azul. E logo em seguida, ela pegou um cravo branco e colocou dentro dessa mistura. O cravo permaneceu na água com o corante por 8 horas. Olha o resultado. Ó. Aí vocês irão responder. Letra A. O que aconteceu com a flor do cravo após 8 horas? O que aconteceu? Ela continuou da mesma cor? Ou ela mudou de cor? Eu acho que ela mudou, né? B. Explique por que ocorreu o resultado observado após 8 horas de experimento. O que aconteceu? O que está dentro da água? Não é o caule? Ele não é responsável por distribuir essa substância pelo corpo da planta? Então, o que aconteceu? A água com o corante foi
transportada até as pétalas do cravo. Então, ó, a água foi transportada até as pétalas e assim o cravo que era branco ficou azulado. Por isso, o caule que fez esse transporte. Em sua opinião, a flor irá continuar seu desenvolvimento se for mantida no copo com água e corante? Será que essa flor que está aqui, ela irá sobreviver? Será? Provavelmente ela irá murchar e morrer. Por quê, tia? Porque ela precisa, ou qualquer outra planta, precisa de alguns outros componentes, como solo, luz solar, alguns cuidados básicos para que ela venha sobreviver, tá bom? E que será importante no seu desenvolvimento, tá? Então, a tia espera que vocês tenham compreendido a tarefa. Lembrando que não esqueça da surpresa da mamãe. E depois a tia quer ver as fotos, tá? Escreve lá, mamãe, eu te amo. Coloca, ela vai ficar muito feliz, tá? Então, façam a tarefa que a tia vai esperar para ver se tá tudo ok. Beijo!